Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do Colégio Naval do ano de 2002. A soma de dois números reais distintos é igual ao produto desses números. O menor valor natural deste produto é igual a qual dessas alternativas? Então nós temos dois números reais distintos, x e y, portanto que eu vou chamar de x e y, cujo produto é igual à soma. Nós queremos saber quando, o x vezes y é um número natural e é o menor de todos esses valores naturais. Perceba que a gente não pode ter, por exemplo, x negativo e y positivo. Porque se o x for negativo e o y for positivo, x e y são números reais, então o produto vai ser sempre um número negativo, ou seja, o produto não vai ser um número natural. Então a gente não está interessado nesse caso em que se um número é negativo, o outro é positivo. A gente também não está interessado no caso em que o x é negativo e o y também é negativo, por exemplo. Porque se o x for negativo e o y for negativo, o produto é positivo. Só que a soma de dois números negativos dá um número negativo. Então a gente teria um número positivo igual a um número negativo, um absurdo. Então nós não estamos interessados nesses casos. E não estamos interessados também no caso em que o x, por exemplo, é igual a zero. Ou o y é igual a zero. Porque se o x for igual a zero, olhando para cá, se o x for igual a zero, isso daqui vai ser zero. E daí o x vai ser igual a menos y, porque o x mais y é igual a zero. Mas se o x é igual a zero, dessa equaçãozinha aqui, o zero vai ser igual a menos y, ou seja, o y vai ser zero também. Só que a gente quer números distintos. A gente teria aqui, nesse caso, x igual a y igual a zero. A gente quer números distintos. Então, nós estamos interessados apenas no caso em que o x é positivo. Então, vamos colocar assim, a gente está interessado no caso em que o x é positivo e o y também é positivo. Para fazer sentido esse exercício. Então, nós vamos utilizar médias aqui neste exercício. A gente sabe que a média aritmética de dois números positivos é sempre maior ou igual que a sua média geométrica. Então, nós temos que a média aritmética entre dois números é sempre maior ou igual que a média geométrica desses dois números. A rigor, eu deveria colocar um sinal de maior ou igual, porque a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Mas a igualdade ela só acontece quando x é igual a y. E a gente não quer isso, a gente quer que x e y sejam números distintos. Então, como a igualdade só acontece quando x é igual a y, e pelo enunciado da questão, x e y são números distintos, então nesse caso aqui, a média aritmética vai ser estritamente maior que a média geométrica. Nós temos isso. Agora, como o x mais y é igual a x vezes y, a gente troca aqui, A gente escreve x vezes y sobre 2 maior do que a raiz quadrada de x vezes y. E, portanto, o x vezes y é maior do que 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y, passando 2 para cá, multiplicando. Agora, como x vezes y é positivo, então a gente pode elevar aqui ao quadrado essa desigualdade sem se preocupar com a questão do sentido da desigualdade. Então, nós vamos ter x vezes y ao quadrado maior do que 4 vezes x vezes y. Apenas elevei essa desigualdade ao quadrado. Aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai chamar x vezes y de z, porque a gente vai trabalhar com esta inequação aqui, z ao quadrado maior do que 4 vezes z. Então, se z ao quadrado é maior do que 4 vezes z, significa que z ao quadrado menos 4 vezes z é maior do que zero. Daqui a gente pode colocar o z em evidência. Colocando o z em evidência, fica z vezes z menos 4. Isso é maior do que zero. Agora, isso daqui é uma função do segundo grau na incógnita z.
né? A gente tem uma parábola, né? Em que as raízes dela são 0 e 4. Se a gente pensar que isso aqui é uma função do segundo grau, na variável z, então as raízes dela são 0 e 4. A gente observa por essa expressão, essa função do segundo grau ela vai ser assim, ó. Ela vai passar aqui pelo 0, ela vai passar aqui pelo 4. Aqui a gente tem o eixo y, aqui a gente tem o eixo z, no caso, né? Porque aqui a variável é a variável z. Então, olha só, nós queremos que essa função do segundo grau ela seja positiva. A gente olha aqui para o gráfico dessa função do segundo grau e perceba que ela vai ter concavidade voltada para cima, justamente porque o número que multiplica o z quadrado é 1, que é positivo. Então, como é positivo, a concavidade é voltada para cima. E a gente observa que, para valores de z que estão para cá do 4, ó, essa função ela vai ser sempre positiva, né? E para valores que estão à esquerda do 0, também vai ser positivo, né? A imagem aqui desses valores é sempre positivo. E entre 0 e 4, a imagem desses valores entre 0 e 4, por essa função, está dando sempre negativo. Como a gente não está interessado em x vezes y negativo, como a gente viu anteriormente, né? Até porque x e y são números positivos, como a gente já sabe, então x vezes y é positivo. Então, nós estamos interessados em valores de z que são maiores do que 4. O z, ó, ele tem que ser estritamente maior do que 4. Né? Porque a gente quer que essa expressão toda aqui seja positiva. A gente está interessado em valores de z para cá, ó. E a gente não está interessado no 4, né? Porque olhando para cá, essa desigualdade aqui ela é estrita. Né? Então a gente não está interessado em z igual a 4. Só que o z é o x vezes y, né? Então a gente quer número natural x vezes y que é igual a z e seja maior do que 4. Qual que é o próximo número natural depois do 4? É o 5, né? Então x vezes y é 5, é esse valor que a gente quer. A gente quer o menor valor natural desse produto. É x vezes y igual a 5, porque é o próximo natural após o número 4. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra D. O menor valor natural do produto é x vezes y igual a 5. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.